muito bom estar aqui. Aí, falei que a gente ia conseguir, nós conseguimos. Bom dia, pessoal! Marcelão na área mais uma vez e... It's time! It's time significa está na hora. Está na hora, hoje é quinta-feira, eu tô tentando falar isso com meu filho. Eu olho pra barriga dele e falo, meu filho, tá na hora, sim, bora pra cá. Tô doido pra te ver, rapaz, venha. Seja bem-vinda, Rosana, seja bem-vinda, Sara, seja bem-vinda, Isabel, Cristina. Que lives extraordinárias dessa mulher super poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Graça e paz a todos nós. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vamos direto ao assunto. Recadinhos de hoje é: Instagram salva? Não. YouTube salva? Sim. Ok? Então esse é o recadinho de hoje. Segundo recadinho de hoje é o seguinte: para a galera que está aí, eu quero pedir um grande favor para você que está acompanhando aí no YouTube. Faz um favor para mim. Vai lá no... Com teu fôlego dentro de nós. Aqui. A rotina de uma vida produtiva. É isso que nós estamos aprendendo hoje. A rotina. Seja bem-vinda. A rotina de uma vida produtiva. O que eu quero pedir para você? Eu quero pedir para você o seguinte: vem aqui, ó, fecha o chat. Depois que você fechar o chat, dá o joinha. Depois que você der o joinha, abre o chat novamente. Tá joia? É isso que eu peço para você fazer, para a gente falar para o YouTube o quanto que nossa live é relevante, é importante, é massa tá aqui. E se não for massa tá aqui, eu quero te pedir um favor, vai lá depois no direct e me dá um feedback. Fala, Marcelão, acredito que você precisa melhorar isso, aquilo outro. Porque o nosso objetivo é gerar melhoria contínua de performance. É melhorar todos os dias. Quero dizer umas novidades aí, como recados finais, é o seguinte: eu e a Sara Lúcio aí, no dia 3, vamos fazer uma live. Quando terminar o It's Time, a gente vai entrar no intensivão 0659 PM, é importante avisar isso, 0659 PM, do dia 2 de novembro até o dia 7 de novembro, com lives diárias sobre inteligência emocional. A primeira, a gente vai fazer um apanhadão do que é inteligência emocional no dia 2. No dia 3, com a Sara, a gente vai falar sobre uma das vertentes dos sentimentos que geram bloqueios dentro do sistema de inteligência emocional, que é o medo. E vamos falar, bom dia, Tereza, seja bem-vinda, em nome de Jesus. E na quinta-feira, que eu não lembro que data que é ainda, por enquanto nós temos esses convidados. Na quinta-feira, exatamente daqui a uma semana, no dia 5, a Michele, que está aí também, a gente vai entrar falando sobre autorresponsabilidade e vitimismo, que é uma das vertentes também da inteligência emocional. A gente vai passar uma semana inteira falando sobre a importância da inteligência emocional. Eu e Claudinha abrimos, e aí depois você vai entender por que é vertente da inteligência emocional. Assista o primeiro vídeo e venha conosco para você assistir todos os dias. Vai ser 0659 PM. AM ainda vai entrar um projeto que eu estou esperando o Insight, que alguns chamam de Insight, eu chamo de Espírito Santo, vir aqui e falar comigo o que ele quer que eu fale, e aí a gente vai começar a produzir e falar sobre isso. Mas eu já tenho uma ideia mais ou menos, que ele tem cutucado no meu coração. Tá joia? Então é isso. Os nossos recados de hoje, a gente vai começar com o nosso assunto. Ontem nós falamos, senta o dedo no coração, quero te pedir isso, por favor. Passa a live inteira sentando o dedo no coração. Por que eu peço para isso acontecer? Porque o Instagram, ele entende assim, caramba, olha só, os usuários que estão lá do outro lado, eles estão dizendo que esse assunto que o Marcelo está falando, ele é verdadeiramente importante. E se ele é importante, eu vou abrir para outras pessoas.
Então, passa a live inteira sentando o dedo no coração, por gentileza. Tá bom? Se você esquecer, eu vou durante a live lembrando. A Sara, que é uma companheirona aí, que ajuda pra caramba também, vai lembrar. Galera, senta o dedo no coração. Tá bom? Então, vamos embora. Ontem à noite, a gente falou sobre sistemas de crença. A gente falou de uma forma muito profunda e muito intensa. E aí eu já coloquei nos meus stories, meu devocional, que a minha primeira palavra do dia é sempre uma palavra do Senhor, é sempre um devocional. E aí eu coloquei no meu devocional aí, justamente Salmo 1, 2 e 3, que é a importância da gente entender que tudo aquilo que é prosperidade, ela é natural. A gente falou sobre criar uma mentalidade de riqueza, como sair das crenças limitantes, e a Sara é especialista em crenças limitantes. Como sair das crenças limitantes e como é importante a gente entender como essas crenças são formadas, tanto no nosso passado, como forte impacto emocional, e como a gente vai transformar essas crenças em outros tipos de crenças, através de repetição ou de forte impacto emocional novamente. Isso foi o que a gente falou ontem à noite, tá fresquinho, a gente falou tem 12 horas sobre isso, e aí a gente mandou bala numa tarefa lá no grupo do WhatsApp, falando justamente sobre isso, pegar todas as áreas da sua vida, todas as crenças da sua vida, e como transformá-la em crenças positivas a partir da repetição. Hoje a gente vai falar sobre a rotina da vida de quem é verdadeiramente produtivo. É muito importante isso. É muito importante a gente entender a vida de uma pessoa que é extremamente produtiva. Lembre-se que a improdutividade, na raiz da palavra, nada mais é do que pobreza. E aí, a gente tem umas dicas aqui, eu quero falar as dicas já direto, de cara para você. Marcelo, você não vai nem enrolar hoje, ficar rodeando, nem nada disso, não. Eu só quero dizer o seguinte para você. Quero dizer e traz. A gente é importante porque a gente está na reta final. Nós estamos na reta final do It's Time. Eu e Claudinha, nós estamos no dia 14, ou seja, são 24, porque duas ficaram sem salvar. Então, hoje, vão fazer 26, se eu não me engano, 26 encontros no It's Time AM e PM, a gente iniciou falando sobre o processo de formação de identidade, sobre propósito, sobre gestão no tempo. Nós falamos sobre a importância de você se conhecer o seu passado, para entender o presente e projetar futuro. E nós estamos finalizando, porque no último dia, no dia do treinamento, no dia 31 do 10, sábado agora, ou seja, depois de amanhã, né? No dia do treinamento, nós falaremos sobre a importância de planejar, como realizar um planejamento. Nós vamos falar sobre isso de forma intensa e de forma assertiva, mas a gente precisa falar de todas as áreas da nossa vida. Eu vou abrir a nossa roda aqui. Para o pessoal que está no YouTube, infelizmente não vai ter essa roda, mas mentalize a roda da vida, tá bom? Eu vou abrir essa roda aqui de uma forma menos homogênea, e é justamente isso, é harmonizar. O nosso objetivo é harmonizar essa roda aí, qualidade de vida pessoal, profissional e relacionamentos. O nosso objetivo é harmonizar isso. Para quem está no YouTube, harmonizar qualidade de vida com pessoal, com profissional e com relacionamento. Marcelo, como é que eu faço para harmonizar isso? E aí você vem desde o primeiro dia do It's Time. Seja bem-vindo, Iracelma. A gente está desde o primeiro dia do It's Time falando primeiro sobre as crenças e como a gente criou as nossas limitações em relação à nossa formação de identidade. Nós falamos sobre propósito, sobre entender o nosso objetivo, entender que o objetivo meta é diferente de propósito, entender que propósito tem o meu propósito, tem o propósito de Deus na minha vida, tem como eu reverbero e ecoo o propósito, o meu propósito, como eu vivo o propósito e assim por diante. Tudo isso nós falamos. Então a gente está falando de todos os âmbitos daquela roda da nossa vida. Todos os âmbitos da roda da nossa vida. Todos eles. Certo? E aí a gente está falando agora, no finalzinho, na reta final, a gente está falando sobre mentalidade de riqueza, mentalidade de produtividade, a gente está falando sobre gestão financeira de grana, porque muitos de nós
Muitos de vocês têm a mania de dizer assim, sim, beleza, mas eu não tenho grana para isso, e agora o que eu faço? A gente está ensinando isso. A gente está ensinando, por exemplo, amanhã, minha live de amanhã à noite, Cláudia faz hoje à noite, amanhã de manhã eu faço amanhã à noite. Eu vou ensinar você como se reorganizar para sair das dívidas, para reorganizar, para entender as suas despesas, entender o que é verdadeiramente orçamento familiar, e que existe uma diferença entre orçamento familiar para planejamento familiar. Então, na reta final, nós estamos falamos sobre quem eu sou, falamos dos meus relacionamentos, a gente falou de networking, a gente falou de como agir no trabalho, e aí a gente falou sobre CLTismo, falamos sobre contrato, como se tornar um líder de excelência. Olha só, está vendo como está sistêmico o negócio? E agora a gente está falando sobre finanças, a gente está falando da área, uma das áreas mais delicadas em sua vida, e que a gente está aqui para falar sobre ela também e dar dicas de como solucionar isso. Eu preciso que você entenda isso e caia para dentro de você, gere autorresponsabilidade e transforme isso. Por isso que a gente está finalizando com isso. E olha só, falei sobre todas as áreas da vida, a gente fecha com planejamento. Porque planejamento é diferente de orçamento. Orçamento é nada mais, nada menos que tudo que entra e tudo que sai. E aí eu sei o que entra, eu sei o que sai. Né? Mas tem coisa que sai mais do que entra, tem coisa que entra mais do que sai, tem coisa que eu nem sei como saiu, mas eu anoto que saiu. Então isso é orçamento. Agora, planejamento é saber o que entra e como entra, saber o que sai, como sai e o que sairá. Isso é planejamento, e a gente vai tratar isso de forma profunda no nosso treinamento It's Time PM do dia 31. Você precisa entrar na bio aí, se cadastrar no treinamento para participar dele. Tá joia? Então, a rotina da vida de quem verdadeiramente é produtivo segue os seguintes passos. Primeiro, na minha vida, eu preciso entender o que é produtividade. Produtividade nada mais é do que eu produzir, realizar, fazer. Eu preciso entender que existe um perigo nisso. Produzir é fazer de novo. Tem gente que é altamente produtiva, tem gente que é altamente improdutiva. Não significa que quando você é altamente produtivo, você é rico. Você pode ser escravo também, sendo altamente produtivo. E não significa que você é altamente improdutivo, que você também é pobre. É pobre. O improdutivo é pobre. A raiz da palavra da improdutividade é pobreza. Quando você... mas eu sou filho do dono da empresa que ele me dá dinheiro e nada me falta e eu sou improdutivo. Até determinado ponto, até determinado momento, você tem riqueza. Você tem escravidão. Você é refém de tudo aquilo que o dono manda você fazer ou deixar de fazer. A partir do momento que ele cria um processo de autoridade em cima de você e diz assim, agora é desse jeito, senão não tem mais, você está num processo de ser refém, de ser escravo dele. Mas é meu pai. Mas quem está se colocando no processo de ser refém e escravo do seu pai é você, não sou eu. Então não fique chateado porque eu disse que você é escravo do seu pai. Honrar é diferente de ser escravo, tá? Honrar é você respeitar sem querer mudar. Ser escravo é porque você precisa ser daquela forma, porque senão o outro não te dá algo que te interessa. E aí você não tem descanso. Jesus Cristo, ele nos deu o sábado. Jesus Cristo, Deus, quando ele terminou a criação, e ele falou assim, e ele deu o sábado, é para a gente entender que nós não somos escravos. Bom dia, minha sogra linda. É para que a gente entenda que nós não somos escravos. E pode prestar atenção que todas as vezes quando houve um exílio, o exílio babilônico, ou quando houve verdadeiramente um processo de se tornar escravo, entendeu? Os escravos no Egito, ou então, e assim por diante. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que não se tinha mais sábado, porque escravo não tem descanso. Escravo não para. Marcelo, mas você está falando isso, mas você está dizendo assim, e eu vi uma publicação sua ontem, quase às 2 horas da manhã, e aí você começa aqui 6 horas da manhã,
Eu vejo publicações suas, às vezes 4 horas da manhã, e aí você 2 horas da manhã está publicando. Você não está se tornando um escravo, não? Não. Eu estou libertando-me. Eu estou buscando a independência. Eu decidi ter o pior ano da minha vida, entendeu? Para ter o restante dos melhores anos da minha vida. Simples assim. Foi exatamente isso que eu decidi para minha vida. Eu decidi gastar toda a energia, todo o combustível da decolagem que eu preciso gastar e que eu ficava procrastinando para não gastar, porque doía muito gastar ele agora, para eu poder alcançar a altitude de cruzeiro. Tá afim dessa vida extraordinária? Vem comigo, que eu estou te mostrando todos os dias, não só por motivação, para a ação, sem ação para o motivo. E eu estou te dando tarefas todos os dias, produzindo conteúdo pesado todos os dias, com profundidade todos os dias, para que você também tenha uma vida extraordinária. Tá ok? Então faça isso, pense nisso e se embora. A Isabel também está construindo e está produzindo conteúdo pesado todos os dias, 2 vezes por dia, todos os dias, para poder alcançar uma vida extraordinária. É assim que acontece. Eu vou te dar as dicas da mentalidade de um rico. É verdade, produtividade, a Sara está falando assim, produtividade é ajustar o foco e colocar em ação o seu melhor. A produtividade é um hábito positivo. Exatamente. Grandes metas, Iracema está falando, requerem grandes sacrifícios. Uau, grandes metas requerem grandes sacrifícios. Simples assim, não dá para você alcançar a altitude de cruzeiro, você voando que nem aviãozinho de papel. Não vai chegar lá, não vai chegar lá. Se exponha, dê a cara para bater, faça acontecer. Tá joia? Seja bem-vinda, Claudinha. Olha só, quero dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração. A primeira dica para você verdadeiramente ter uma rotina da vida extraordinária, ter uma rotina dos verdadeiramente produtivos, o que você precisa fazer? Gaste menos do que você ganha. Gaste menos do que você ganha. Eleve o padrão conforme você for elevando o ganho. Tem um cara que escreveu um livro chamado Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa. Escreveram um livro juntos. Christian Barbosa é um dos maiores especialistas do nosso país, quiçá do mundo, de gestão no tempo. Gustavo Cerbasi é um dos maiores especialistas financeiros do nosso país, certo? E ele diz justamente isso. Ele diz assim, que você, quando está no ciclo da frustração, é porque você gasta muito mais do que aquilo que você ganha. E o ideal para você chegar na zona da prosperidade, o ideal é que você gaste menos do que aquilo que você ganha. Não é mais, é verdadeiramente do que aquilo que você ganha. Até para ostentar, nós precisamos planejar minuciosamente. Como assim, Marcelo? Você lembra que alguns dias atrás eu falei assim, é muito importante nós parecermos ter. Eu até falei sobre um grande amigo meu, Alisson Guima, o nome dele. Ele é coaching consultor, coaching treinador, consultor de imagem. E um dos produtos dele, ele vai na sua casa, ele olha o seu guarda-roupa, faz uma composição do seu guarda-roupa, conforme a sua profissão, conforme a imagem que você quer passar para o seu público. E ele é extraordinário naquilo que ele faz. Eu conheço o Alisson desde quando eu tinha, acho que 13 para 14 anos. É um cara sensacional, adoro ele, adoro a família dele, os irmãos dele, a mãe dele, a tia Júlia, é uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração e que tá aí na garrafa, olha minha sogra, de vidro. Deve ter orado muito por mim e com certeza por mim, pelos filhos dela, que nós éramos amigos e parceiros desde sempre. E aí o que acontece? Ele é consultor de imagem e ele falou isso, e eu concordo com ele, de que não significa que você vai ostentar, que você vai sair. E aí ele faz isso, ele vai na sua casa, ele dentro do seu guarda-roupa com o que você já tem, faz uma composição. E aí ele vai na rua com você e compra aquilo que está faltando. Não é um cara que chega lá e fala assim, não, joga tudo fora, tem que comprar tudo novo. Tudo que ele acredita que falta para uma composição a respeito da imagem e compra alguma coisa lá e tudo mais.
Então, e ele te acompanha na rua em relação a isso. É extraordinário o trabalho desse cara. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, que a ostentação, o parecer ter de forma ostentativa, isso é ruim. A não ser que você tenha planejado minuciosamente para isso acontecer. Marcelo, você está parecendo contraditório a cada dia que passa. Como que isso pode? Como que eu verdadeiramente vou ostentar de forma planejativa, se é que essa palavra existe? Simples assim. As empresas, já fiz várias consultorias, donos de empresas. Não, eu já vou falar sobre isso. Seja bem-vinda, Lid. É muito importante você entender esse processo primeiro. Ostentar precisa ser minuciosamente planejado. Tem uma frase que eu coloquei aqui, eleve o padrão conforme for elevando o seu ganho, ok? O que acontece? A partir do momento que eu tive um update, um upgrade da minha grana, eu vou ter um upgrade da minha vestimenta. Eu vou ter um upgrade do meu relógio, do meu carro, da minha casa, dos meus móveis, mas isso precisa ser extremamente, minuciosamente e cuidadosamente planejado. Como assim? Você vai entender isso em mais profundidade quando eu falar amanhã sobre como sair das dívidas. Mas digamos que você teve um upgrade de faturamento, mas a sua vida está completamente desorganizada financeiramente. Você não pode ostentar agora. Você precisa planejar primeiro para ostentar. Não adianta você querer parecer ter algo visualmente só e você não ter isso internamente, você não ter paz, não conseguir dormir, entendeu? É isso que esse meu amigo está querendo dizer em profundidade. Não adianta você não vai conseguir ter paz, cheio de dívida, não vai conseguir dormir, as pessoas que você deve cartão de crédito ficam te ligando de 5 minutos e assim por diante. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso alcançar isso aos poucos. Conforme eu vou aumentando e crescendo o meu faturamento, eu vou aumentando e crescendo a minha ostentação. E ela precisa ser minuciosamente planejada. Um exemplo disso são donos de empresa com prolabores, por exemplo. A empresa está lascada, a empresa está sem um centavo, a empresa não consegue lucrar, mas antes é o meu prolabore. Eu já fiz consultoria em várias empresas. Quando eu cheguei lá, o gargalo, as torneiras abertas de uma forma tão extraordinária, que o dono da empresa passava uma semana só juntando dinheiro para pagar as dívidas pessoais dele, sem pagar ninguém. Ele não pagava o fornecedor, ele não pagava o salário dos funcionários, ele não pagava aluguel, ele não pagava imposto, ele não pagava nada. Não. Essa última semana para juntar dinheiro para o meu prolabore, para eu pagar o meu carro, para eu pagar o meu combustível, para eu pagar a minha casa, para eu pagar, porque se eu não pagar isso, como que eu vou sobreviver? O dinheiro da empresa, o seu dinheiro é seu dinheiro. Lembre-se sempre disso e lembre-se de separar. Eu vou falar sobre isso em mais profundidade amanhã. Eu só quero dar como exemplo em relação a que ostentar precisa ser minuciosamente planejado. Não adianta, o dinheiro retorna para a empresa até que a empresa não precise mais do retorno do seu dinheiro. Não é você retira o dinheiro da empresa até que eu não precise mais do dinheiro da empresa, não. Você sempre vai precisar da grana da empresa. Você precisa definir conscientemente, sem coração, mas racionalmente, com o lado esquerdo do cérebro, cada um desses passos. Ostentar precisa ser minucioso, porque senão você tem mentalidade de pobreza. Você lembra que eu falei ontem que rico não gosta de andar com pobre? Ou seja, produtivo não gosta de andar com produtivo, lembrando que depende do tipo de produtividade, porque tem gente que é altamente produtiva e não alcança a riqueza, porque tem alguns motivos errados da produtividade. A gente vai falar sobre isso já. E aí o que acontece? Nenhuma delas fazia isso a partir do momento que a Amazon trouxe isso, de aceitar para parceiros para poder ter tudo o que eu preciso ter. Eu tenho tudo que você precisar eu tenho na Amazon. Você não precisa ir em lugar nenhum outro para receber ou ter a sua coisa.
Entre aqui na Amazon, eu tenho tudo. A Amazon é de A a Z. Tudo de A a Z, eu tenho tudo. Esse é o conceito da empresa, e por isso que a necessidade de conexões, 85% dos seus resultados dependem das suas conexões. Conexões estratégicas, ela ganha assim, ó, coisas pequenas. Então, o que acontece? Por que Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele é uma das empresas com menos lucratividade? Porque toda a grana volta até hoje como reinvestimento para a Amazon. Então, ele não declara lucro. Por quê? Porque entra o dinheiro e volta para a empresa para ela crescer. E toda a ostentação precisa ser minuciosamente planejada. Marcelo, como é que eu faço para planejar? A gente vai falar sobre isso, ou nos nossos encontros pessoais semanais, ou a gente vai falar sobre isso no sábado, lá no dia 31, no nosso super encontro. Tá joia? Então é importante você entender isso. É muito importante você entender isso. O que é bom? Bom é assim, você pegar toda a grana que você tem, 10% dela, você volta para o Senhor, como Cláudia falou ontem. Claudinha falou isso ontem. Você volta para o Senhor. Depois disso que você voltar 10%, os outros 50% você reenvia para a empresa. Os outros 40% você vai definir minuciosamente o que você vai fazer com essa grana, certo? Defina verdadeiramente o que será. Marcelo, eu não sei fazer isso. Amanhã no It's Time PM eu vou falar com mais profundidade a respeito disso, tá bom? Então não sabe como é que fazer isso, mas você vai definir o que você vai colocar em sua vida plena para diversão, o que você vai colocar para realizar o seu sonho, o que você vai colocar para a sua viagem, o que você vai colocar para a sua vida, o que você vai colocar. Seja bem-vindo, Alexandre. Seja bem-vindo, que bom que você está aqui. O que você vai colocar para a sua viagem, o que você vai planejar para realizar o seu sonho, como que você vai planejar qual é o percentual disso para pagar dívidas, ou qual é o percentual disso para pagar as suas despesas mensais. Dívidas é diferente de despesas mensais. Dívida é aquele negócio que você não está conseguindo pagar, que você parou de pagar, que você precisa renegociar, e quando você renegocia, você insere no processo de despesas mensais. Tá entendendo? Dívida e despesa mensal são coisas completamente diferentes. Então, guardar dinheiro para pagar as coisas à vista. Quem tem mentalidade de riqueza, guarda dinheiro para pagar as coisas à vista. Sabe uma mentalidade de pobreza? É quando a gente encaixa no salário. Quando a gente chega lá numa instituição que está num Black Friday vendendo uma TV 60 polegadas em 60 meses de R$2. E aí você fala, cabe no meu orçamento. R$35 cabe no meu orçamento, vou comprar. Aí você faz uma dívida de 5 anos para uma TV. Tem gente que faz essas loucuras mesmo. E eu vou te contar uma coisa aqui do fundo do meu coração, vou fazer uma conta rápida aqui, que eu não sei fazer de cabeça, mas eu vou fazer aqui rapidão. 60 vezes R$35 é 2.100. Você está pagando aí numa TV de 32 polegadas R$2.100. Ah, mas cabe no meu orçamento. Porque se não fosse assim, não caberia. Eu não ia conseguir juntar durante 5 anos para pagar uma TV. Você precisa começar a reorganizar essas crenças limitantes que a gente falou ontem na sua cabeça. Por quê, Marcelo? Porque quem colocou na sua cabeça que você não consegue fazer isso foi você e a criação. Foi lá atrás, quando foi liberado a ideologia do consumismo, desde a vinda dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos não parcela assim, igual a gente parcela aqui no Brasil, não. Tá bom? E aí isso foi inserido com um presidente chamado Fernando Collor, porque depois que ele entrou no governo e congelou os preços e a inflação estava absurda, mais absurda do que está hoje, né? E ele congelou os preços. Depois que ele fez isso, que ele congelou os preços e ele facilitou o consumismo, porque o que consumismo nada mais é do que entrar imposto para o governo. E a partir daí nunca se viu tanto imposto entrando para o governo, com incentivo ao consumo. Tantos e tantos anos foi falado dentro da política isso. Incentive o povo a gastar.
porque quando ele gasta, entra dinheiro em formato de imposto e a gente consegue reverter isso em outras coisas. E aí, quando isso foi feito lá atrás, porque não existia a qualidade dos carros, não existia, não tinha carro importado no nosso país. Além disso, que quem abriu o comércio para isso foi Fernando Collor de Mello. Data de validade dos produtos não existia no nosso país. Quem colocou e implementou isso e que forçou isso a ser feito no nosso país foi ele. Então, o que eu Marcelo, você está... Não estou incentivando e dizendo nada a respeito de político nenhum. Eu estou dizendo o que ele fez e o que ele deixou de fazer, eu não vou falar. E quem toma a decisão de fazer isso ou fazer aquilo são vocês em relação à política. Eu não me envolvo com esse tipo de coisa. O que eu estou dizendo é quem fez e como fez. E aí depois entrou o sucessor dele, foi Fernando Henrique Cardoso, que, seja bem-vinda, foi Fernando Henrique Cardoso, que mudou, o Itamar Franco teve também na transição do impeachment, mas mudou a realidade do nosso país com o Plano Real, porque nós tínhamos uma inflação extremamente absurda e foi mudando com o passar do tempo, e foi piorando com o outro passar do tempo. Com um governo que resolveu pegar todo o dinheiro do país para eles, infelizmente. Então, o que acontece dentro do processo? Acontece o seguinte, que a gente vai encaixando, com incentivo ao consumo, a gente vai encaixando as prestações na nossa realidade. Como assim, encaixando as prestações na nossa realidade, Marcelo? Assim, por exemplo, eu ganho R$4.000, certo? Dos R$4.000 que eu ganho, eu posso pegar aqui e fazer uma prestação de R$1.000 para minha casa, né? Aí depois eu gasto R$700 em compras mensais. Deu um barão em 700. Tá sobrando 2.300. De 2.300 eu posso ainda pagar água, luz, telefone, condomínio, internet, TV a cabo. Olha eu encaixando as coisas dentro do meu. Isso aí dá mais uns R$1.000. Beleza. Aí desses sobrou mais um dinheirinho aí. Sobrou mais esse dinheirinho aí, esse dinheirinho que sobrou. Eu vou fazer uma compra ali naquela loja de departamento que eu consigo dividir ela em 7 vezes sem juros, 5 vezes sem juros, no cartão próprio da loja e não sei o que, parará. E aí, beleza, acabou. Eu encaixei todas as prestaçõezinhas no meu rico saláriozinho. E se alguém ficar doente na minha casa, eu precisar comprar um remédio, eu vou recorrer ao cartão de crédito. Sem ter condições de pagar no mês seguinte, porque no mês seguinte, quando chegar todas essas faturas, eu tenho que pagar e não sobrou dinheiro nenhum, eu não pago o remédio. E aí eu não pago o cartão de crédito, um dos juros mais altos do nosso país, no planeta. Ou então entra no cheque especial, que é um dos juros mais altos do nosso país no planeta. E aí eu tenho que comprar um remédio. Você não tinha que comprar uma TV em 60 vezes. Você não tinha que encaixar as parcelas. Isso é mentalidade de pobreza, de improdutividade. Certo? Agora, quando você faz assim, eu preciso economizar e poupar, planejamento, a gente vai falar sobre isso amanhã, eu não vou falar sobre isso aqui agora. Só vou dar as dicas hoje. Hoje eu vou dar as dicas. O como, eu vou falar amanhã à noite. Tá joia? Então, eu quero te dizer o seguinte, fazer o que não dá para fazer. A segunda dica de uma vida, de uma mentalidade de riqueza, de uma mentalidade produtiva, é fazer tudo aquilo que não dá para fazer. Como assim, Marcelo? Olha só, normalmente a gente corre atrás de fazer somente aquilo que a gente gostaria de fazer. Que a gente gosta de fazer. Em alguns momentos da nossa vida, nós vamos fazer as coisas que nós não gostamos de fazer. E é importante fazer. Eu acho um saco, por exemplo, construir slides para um treinamento. Eu acho um saco, verdadeiramente. Mas é o que eu sou apaixonado. Sabe, professor? Muitos dos professores, eles são apaixonados por dar aula. Mas eles não gostam dos bastidores. O que é os bastidores? Corrigir prova. Você imagina, você é um professor que é baixamente reconhecido no nosso país, não tem um salário extraordinário, por conta disso,
você precisa ter 3 turnos de trabalho, você dá aula de manhã, à tarde e à noite, você tem 3 vezes 4, 12, 120 alunos, e desses 120 alunos que você dá aula quase todos os dias, porque quando você não dá aula quase todos os dias, você trabalha em 2, 3, 4 escolas para dar aula quase todos os dias, para poder suprir a necessidade, porque você ganha por carga horária, né? E aí, o que você faz dentro desse processo? Você se enche sua agenda de dando aula, e aí o que acontece? Você não gosta dos bastidores. O que é os bastidores? É você chegar em casa depois de uma vida, manhã, tarde e noite, correndo atrás de trabalhar, correndo atrás de trabalhar em prol de fazer aquilo que você é apaixonado. Quando você chega em casa, você tem que corrigir prova. Quando você chega em casa, você tem que corrigir os trabalhos. Quando você chega em casa, você tem que fazer aquele negócio do diário, né? Que é o plano de aula, o que você falou hoje, parará, tem que ser ou escrito ou virtual. E aí você tem que fazer todo o processo dos bastidores, que é um negócio que você odeia fazer. Odeia fazer. Seja bem-vinda, Joelma. Seja bem-vinda. E vamos embora, apertar e segurar o coração, que a live tá, ó, top das galáxias. A Sarinha tá falando aqui. Então, faz esse favor para mim, ó. Senta o dedo no coração aí, aperta o dedo no coração e sabe o que eu queria te pedir nesse momento, que a gente tá falando sobre vida financeira, sobre mentalidade de riqueza? Eu queria que você pegasse aí, vocês que estão aí na live, senta o dedo no avião, convida pelo menos 5 pessoas para virem aqui participar. Faz esse favor para mim, enquanto eu continuo falando aqui. Para mim e para essas pessoas que estão do outro lado. A gente está falando sobre como criar uma mentalidade de riqueza. Primeiro foi, gaste menos do que você ganha. Pare de gastar aquilo que você não tem. Até para ostentar, você precisa planejar minuciosamente. O segundo ponto que a gente está falando agora é, faça nada mais, nada menos que aquilo que você não gosta de fazer. A vida será de coisas que a gente também não gosta de fazer. Como, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando do professor. Eu odeio criar slide, Sabe a parte criativa do slide, de colocar aqui, assim, não sei o quê, a simetria do negócio, mas eu amo ministrar treinamento. Eu amo realizar. Ontem eu fui dormir exatamente às 2 horas da manhã, porque eu estava criando o processo da mentoria It's Time. Por quê? Porque ele precisa estar numa plataforma online, ele precisa estar bonitinho, porque a pessoa que está do outro lado, ela merece o melhor. Então, dê o melhor daquilo que você... E não adianta eu só chegar aqui e falar, dê o melhor e não fazer o melhor. E aí, ele tá muito lindinho, tá muito bonitinho. Eu coloquei nos meus stories um pedacinho do que tá surgindo. Depois dá uma olhada lá, eu coloquei ontem à noite. Então, o que é? Sim, o passo 1 é não encaixe dívida. Não encaixe dívida. Assim está falando aqui, eu trabalho de... eu trabalho literalmente de casa dos professores. É o trabalho de casa dos professores. Literalmente o trabalho de casa dos professores. Ele dá trabalho de casa para os alunos para dobrar o trabalho de casa deles. Porque depois que ele entrega o trabalho, eu tenho que ver, tenho que corrigir, é injusto passar alguma coisa e não olhar o que a pessoa está fazendo do fundo do coração. Então, faça aquilo que você não gosta de fazer. Mesmo que você não goste de fazer, isso também gerará resultado. Também, Marcelo, como que isso gera mentalidade de riqueza? Porque você acha de verdade, que você alcança a altitude de cruzeiro fazendo só coisa que você gosta de fazer? Principalmente no início do seu processo de trabalho. Porque quando você chega na altitude de cruzeiro, você fala assim, agora eu vou contratar alguém para fazer essa parte. Vou contratar alguém para fazer essa parte. Hoje, dentro da minha empresa, eu sou a pessoa que cria o roteiro, eu sou a pessoa que cria as artes, eu sou a pessoa que tira as fotos, eu sou a pessoa que pendura a câmera no teto para poder filmar por cima, para mostrar a minha calvície aqui, entendeu? Eu sou a pessoa que posta na internet, eu sou a pessoa que faz isso, eu sou a pessoa que faz aquilo, eu sou o que faço tudo na minha empresa. E aí resolvi ter o pior ano da minha vida. Eu sou a pessoa que vou na feira para comprar iluminação, eu sou a pessoa que pergunta para você aí, e aí, como é que tá? Eu aumento aqui, eu diminuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou a pessoa que realizo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir,
todo o processo. Eu tenho uma esposa linda e maravilhosa que me ajuda, eu tenho uma irmã extraordinária, minha sócia, que também me ajuda muito, que a gente dividiu o It's Time, e aí a gente, ao invés de fazer lives todos os dias, a gente está se revezando, ou seja, cerque-se de pessoas extraordinárias, que compram a sua ideia, mesmo que você ainda não tenha grana. Sabe o storytelling que a gente falou anteontem? Que compram a sua ideologia, mesmo antes dela dar certo. Por quê? Porque você conta a história de uma forma tão extraordinária que ela acredita que dá certo e entra na vibe junto com você. Eu também estou fazendo tudo organicamente. É isso aí. Isso aí. Que top, que show. Então, Marcelo, por que você está dando um exemplo de você? Para você se vangloriar? Não. Porque, de verdade, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é que, se Marcelo pode, qualquer outra pessoa pode. Sabe por quê que qualquer outra pessoa pode? Porque se uma pessoa fez, é possível realizar. Ninguém é melhor do que ninguém no planeta Terra. Se eu faço, qualquer um faz. Se um ser humano faz, qualquer um faz. Então, é realizar aquilo que você não gosta de fazer. Qual deve ser o meio, qual deve ser o meu próximo passo? Isso tem que ser a pergunta. Essa precisa ser a nossa pergunta. Qual é o meu próximo passo dentro de um processo de dificuldade? Eu tenho que aprender e praticar mais e perguntar: qual deve ser o meu próximo passo? E seguir indesistível. É muito importante isso. Como assim? Assim, até eu alcançar a altitude de cruzeiro, eu chego e lanço um produto. E aí eu lancei um infoproduto, então eu abri uma lanchonete, comecei a vender e lancei, seja bem-vinda, minha irmã. Eu lancei alguma coisa na internet e aí vendeu 2. E aí eu continuei fazendo conexões, conversando com um e com o outro todos os dias, indesistivelmente, sendo persistente. E aí eu vendo mais um, eu vendo mais um, e eu vendo mais um, e aí eu passo mais um mês e eu não vendi nada. Ixi, nesse mês não deu para vender, mas nesse deu para vender. Pô, você se torna indesistível a partir do momento que você pergunta: qual é verdadeiramente a minha estratégia para amanhã? Não vendi nada, vendi pouco. Qual é a minha estratégia para amanhã? Vendi muito, de uma forma extraordinária, descansei? Não. Qual é a minha estratégia para amanhã? Sempre perguntar: qual será a minha estratégia para o amanhã? Eu preciso aprender a perguntar: qual é o meu próximo passo? Qual é a minha estratégia? Isso é criar uma mentalidade de produtividade. Produtividade, sucesso, riqueza. Improdutividade, insucesso, pobreza. Está fazendo sentido essa diferença? E verdadeiramente, Marcelo, por que você está falando isso? Você já é rico todos os dias. Eu sou rico todos os dias. Todos os dias eu sou rico. Todos os dias eu sou próspero. O meu dia de hoje sempre vai ser melhor do que o dia de ontem. E o dia de amanhã sempre melhor do que o dia de hoje. Sim, sabe por quê? Porque eu sou produtivo todos os dias. Ganhar dinheiro é consequência. Ganhar muito dinheiro é consequência de uma vida produtiva. É muito importante isso. É muito importante isso. O que que eu vou fazer, fazer, até dar certo? O que que você tem feito? A Cis está falando aqui, ó, isso, Iracelma, e crescendo cada dia. Vamos brilhar, minha amiga. É isso aí. Cada live um passo nas nossas vidas. É isso aí. É isso aí. Graças a Deus. E eu agradeço muito, de verdade. Fazer, até dar certo. Até dar certo. É pagar o preço do agora para ter o depois. É saber que você vai precisar abrir mão de algumas coisas para alcançar uma vida extraordinária. Cuidado com as armadilhas, de verdade. Cuidado com as armadilhas de verdade da produtividade. Quais são as armadilhas da produtividade, Marcelo? Eu vou falar com você quais são. Mas eu quero te falar o seguinte: pagar o preço para ter o hoje. Pagar o preço do agora para ter o depois significa nada mais, nada menos. Significa
nada mais, nada menos que você entender que você não pode ficar parado na frente da TV, maratonando Netflix, se você tem um objetivo extraordinário. Você não pode ficar parado todo final de semana, indo para festa, a não ser que seja para você, como Jesus Cristo fazia, para fazer conexões extraordinárias. Para você entender, agora você vai para uma festa, depois tem uma outra festa, depois você não para, sabe? É o imparável da balada, e aí você tem uma balada aqui, outra baladinha ali, você não consegue reconstituir a sua vida financeira, porque você vive buscando dopamina em baladas para alcançar verdadeiramente um sucesso mental temporário. E que você acorda no dia seguinte e fala, putz, eu preciso de outra. Eu preciso de mais uma dose. E você não tem vida em plenitude, você tem vida em escravidão a respeito disso que você decidiu para você. Tá fazendo sentido para você? Senta o dedo aí no coraçãozinho. Se tá fazendo sentido para você. É muito, muito, muito importante a gente entender isso. Cuidado com as armadilhas. Claudinha falou sobre isso. E é muito importante quando ela falou sobre o exemplo lá do carinha na Bíblia que derrubou os celeiros, construiu os silos e foi lá e construiu novos e maiores e encheu e disse, agora eu posso repousar e descansar. E aí Deus fala para ele, tolo, hoje mesmo pedirei a sua alma. Pelo motivo errado. Pelo motivo errado. Essa é a primeira armadilha da produtividade. Quando você quer ser altamente produtivo pelo motivo errado. O risco do tombo é muito alto. A gente tem alguns exemplos aí na história, não vou citar nomes, mas, por exemplo, de grandes jogadores de futebol, ou o exemplo de ganhadores de Mega Sena, ou ganhadores desses reality shows das TVs abertas, ou das TVs fechadas, que ganham grandes montantes em dinheiro, que um ano depois que se acaba ou se aposenta, ele está em situação igual ou pior que ele era antes de todo o sucesso, antes de toda a grana que ele ganhou. Então é muito importante a gente entender que pelo motivo errado, a alta produtividade, a mentalidade de riqueza, sem contribuição, ela vai te levar ao zero novamente. Você volta exatamente ou pior ao que você estava antes. É muito importante crescer e contribuir. Seja bem-vindo. É muito importante crescer e contribuir. Eu cresço e contribuo, eu cresço e contribuo, eu cresço e contribuo. Pelo motivo errado do meu crescimento. Se não for para transbordar na vida das outras pessoas, seja com o que eu for, seja qual seja a sua profissão, seja o que você faz. Se for para o seu bel prazer, se não for para transbordar e ajudar o outro, a probabilidade de você chegar no ter e tomar um tombo é muito grande, porque você não vai ter discernimento de como administrar essa parada. Olha só, uma grande empresa, McDonald's, todos os anos, além dos projetos sociais que ela faz, todos os anos ela faz um grande projeto social chamado Mac Dia Feliz, é crescer e contribuir. Ela pegou a sacada. Mas o McDonald's é de não sei o que, não interessa. Ele entendeu o que é crescer e contribuir. Não interessa. Ele entendeu o que é crescer e contribuir. Ele entendeu a parte missiológica do negócio. E a promessa, o sol nasce para fulano, cicrano e beltrano. O sol nasce para todo mundo. Para todo mundo e de igual maneira. Agora, quem aproveita a nascença do sol é que se dá bem. Tá entendendo isso que eu estou te falando? Não importa, é crescer e contribuir. Se for pelo motivo errado, a prosperidade vai ser inútil dentro do processo. A mentalidade de riqueza, a produtividade vai ser inútil dentro do processo. Igual aquele homem que Deus fala, inutilidade esse processo que você fez, porque hoje mesmo te pedirei a sua alma. Você não transbordou na vida de ninguém, você não ecoa na vida de ninguém. Eu não consegui me ver na sua vida em momento algum. Então, de verdade, o que tu fez? Nada. Igual o negócio do jovem rico que a Claudinha falou. Nada. Tá entendendo isso? Segunda dica
Segunda dica do cuidado para as armadilhas da produtividade é pessoa física e jurídica. Como assim, Marcelo? Pessoa física e jurídica. O seu dinheiro é seu, da sua empresa é da sua empresa. Separe isso. Separe isso. Já trabalhei em muitas empresas. Eu já dei esse exemplo lá atrás, hoje ainda. Já trabalhei em muitas empresas na qual a pessoa acredita que o dinheiro da empresa é dela. Falei que a pessoa parava de, vou passar essa semana toda, não vou pagar nada, não vou pagar ninguém, nem demore 15 dias para eu juntar todo o dinheiro para pagar todas as minhas coisas, que se dane meus fornecedores, meus funcionários, meu aluguel, minha água, minha luz, meu telefone, e da empresa eu vou tirar o dinheiro para mim. E aí ostenta sem planejamento. Né? Então, separe, seu dinheiro é seu, da sua empresa. Planeje. Orçamento é diferente de planejamento orçamentário, ok? E a terceira, ninguém cresce sozinho. 85% das nossas 85% dos nossos resultados dependem das nossas conexões. Olha só o exemplo da Amazon, que foi copiado pela Netshoes, pela Americanas.com. Qual é o exemplo deles? É que para eu crescer mais ainda, ter de A a Z tudo que eu prometo ter dentro do meu site, eu preciso de novas conexões, porque eu não tenho capacidade física para realizar isso no momento. Então, o que eu preciso fazer? Trazer parcerias. Ei, você vende isso? Vende. Quer colocar na minha empresa? E aí você me dá um pequeno percentual em cima das suas vendas? Por que não? Você que está aí do outro lado, se você tem interesse em vender alguma coisa e você quiser vender pela Amazon, você pode vender. Tá entendendo isso? Isso é parceria. Tá joia? Marcelo, e a tarefa de hoje? Dá uma olhada lá no grupo. A tarefa de hoje é simplesmente extraordinária. É voltada ao planejamento, a como você verdadeiramente conseguir alcançar uma vida extraordinária com mentalidade de produtividade a partir das tarefas, a partir de realizar, de rever e checar os seus planejamentos financeiros, os seus planejamentos de crenças a respeito do dinheiro. Tá joia? Espero que eu tenha ajudado nessa manhã extraordinária. Daqui a pouco, 12h05, nós temos Direto do Trono com o capítulo 12 de João. E mais tarde, Claudinha entrando, falando sobre o que, Cláudia? Digita aí o que você vai falar. Isso, dinheiro empresarial não é do dono da empresa, é da empresa. E a empresa é uma pessoa. Tá joia? Digita aí, Claudinho, o que você vai falar, que agora eu me esqueci aqui de cabeça. E eu não quero não pegar o roteiro. Enquanto você digita, eu vou vendo aqui o roteiro que minha esposa colocou um negócio aqui em cima dos meus coisas. Olha só, hoje Claudinha vai falar sobre minha letra é ótima, não sei não o que ela vai falar. Enriquecer, olha só, ela colocou enriquecer, fator enriquecimento. A gente está finalizando falando verdadeiramente sobre finanças. Fiquem ligados, porque, olha só, todos os âmbitos, como eu falei para você, relacionamento, familiar, aquela rodinha, né? Entendeu? A gente está falando sobre o financeiro e vamos falar no sábado sobre planejamento. Grande beijo.